Antes de entrarmos nessa história, eu te faço um convite simples. Se você gosta de mistérios reais, histórias sombrias e narrativas que deixam mais perguntas do que respostas, inscreva-se no canal agora. Isso ajuda muito para que histórias como esta continuem sendo contadas. E aproveite para comentar de onde você está assistindo. Os portões de ferro sempre estiveram ali, silenciosos, imóveis, como se fizessem parte da paisagem desde antes da cidade existir. Altos, escuros, reforçados por barras grossas e rebites enferrujados, cercavam uma antiga propriedade federal nos arredores de Black Hollow, uma cidade esquecida no interior da Pensilvânia. Ninguém entrava, ninguém saía e, oficialmente, ninguém sabia o que havia ali dentro. Daniel Mercer passou por aqueles portões pela primeira vez ainda criança, no banco de trás do carro do pai. Lembrava-se do silêncio estranho que tomava o ar sempre que o veículo diminuía a velocidade naquele trecho da estrada. Não havia placas explicativas, apenas um aviso gasto. Propriedade do governo. Acesso restrito. Mesmo sem entender o motivo, Daniel sentia um desconforto físico, uma pressão no peito que desaparecia assim que os portões ficavam para trás. Anos depois, já adulto, ele voltava a Black Hollow não por nostalgia, mas por necessidade. Jornalista investigativo em decadência, Daniel carregava uma sequência de matérias recusadas, cortes no orçamento do jornal e uma reputação manchada por insistir em histórias que não tinham provas suficientes. Black Hollow era seu último recurso, uma cidade pequena demais para esconder segredos grandes, ou assim ele acreditava. Enquanto Daniel retornava com um gravador barato, um bloco de anotações e poucas expectativas, outra presença observava seus passos com atenção calculada. Thomas Caldwell nunca saiu de Black Hollow. Diretor regional de infraestrutura federal, era o tipo de homem que falava pouco, se movia com precisão e evitava qualquer tipo de exposição. Para a cidade, Caldwell era apenas mais um burocrata discreto, alguém que ocupava um cargo irrelevante em um prédio administrativo sem importância. Mas sua rotina sempre incluía uma visita aos portões de ferro, geralmente ao amanhecer ou após o pôr do sol, quando ninguém estava por perto. Naquela manhã, ao ver o carro de Daniel estacionado próximo à estrada secundária, Caldwell não demonstrou surpresa. Apenas ajustou o relógio no pulso e mudou o trajeto habitual. Daniel começou sua investigação de forma simples. Conversas em bares, arquivos locais, jornais antigos. O padrão se repetia. Desaparecimentos não explicados ao longo de décadas, incêndios acidentais em propriedades vizinhas, registros médicos lacrados, mudanças repentinas de famílias inteiras que deixavam a cidade da noite para o dia. Nada diretamente ligado aos portões de ferro, pelo menos nada oficialmente. As pessoas falavam em voz baixa quando o assunto surgia. Algumas se recusavam a comentar. Outras desviavam o olhar e mudavam de tema. Uma mulher mais velha, atendente de uma lanchonete, deixou o café esfriar, enquanto encarava Daniel em silêncio antes de dizer apenas: "Tem coisas que não foram feitas para serem lembradas." Daniel percebeu que o medo ali não era exagerado nem performático. Era um medo contido, envelhecido, transmitido de geração em geração. Um medo que não precisava de histórias sobrenaturais para existir. Na segunda noite na cidade, Daniel decidiu se aproximar dos portões. Não para entrar, ainda, mas para observar. Levou uma lanterna, uma câmera e ficou do outro lado da estrada, escondido entre árvores. O local parecia abandonado, mas pequenos detalhes quebravam essa ilusão. Marcas recentes de pneus, sensores discretos entre a vegetação, um zumbido baixo e constante vindo do interior da propriedade. Quando a lanterna captou o movimento atrás das grades, Daniel sentiu o mesmo aperto no peito da infância.
Não conseguiu distinguir formas claras, apenas sombras se deslocando com um ritmo irregular, como se algo estivesse sendo transportado ou contido. Ele não percebeu o carro até ouvir o som da porta se fechando. Thomas Caldwell estava a poucos metros dele. "A estrada não é segura à noite", disse Caldwell, em tom neutro, sem ameaça explícita, principalmente para quem não conhece a região. Daniel não respondeu de imediato. Guardou a lanterna devagar, mantendo o olhar firme. "Curioso", disse por fim. "Pensei que este lugar estivesse abandonado." Caldwell esboçou algo que não chegava a ser um sorriso. "Muitas coisas parecem abandonadas quando são bem administradas." O silêncio que se seguiu foi pesado. Nenhum dos dois deu um passo para trás. Caldwell foi o primeiro a se afastar, caminhando em direção ao carro como se aquela conversa nunca tivesse existido. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ao revisar o material coletado, encontrou algo que não lembrava de ter anotado. Um número de identificação federal, repetido em documentos diferentes, sempre ligado a propriedades desativadas, todas cercadas, todas isoladas, todas com registros de incidentes classificados. Black Hollow não era um ponto fora da curva, era apenas mais um nó em uma rede maior. E pela primeira vez, Daniel entendeu que seu retorno à cidade não havia sido uma escolha tão livre quanto imaginava. Black Hollow não aparecia nos mapas turísticos da Pensilvânia. A cidade sobrevivia à margem das rodovias principais, sustentada por um comércio mínimo, uma serraria quase falida e empregos públicos que pareciam existir mais por obrigação do que por necessidade real. As casas eram antigas, muitas construídas entre as décadas de 1940 e 1960, com porões profundos e cercas improvisadas. Ali, o passado não era lembrado. Era tolerado. Daniel passou os dias seguintes circulando pela cidade a pé, observando rotinas e padrões. Percebeu que certas ruas ficavam estranhamente vazias em horários específicos, sempre coincidindo com movimentações discretas de veículos sem identificação clara. Caminhonetes pretas, vidros escuros, nenhuma placa visível. Elas não paravam no centro da cidade, apenas cruzavam os arredores, sempre em direção à estrada secundária que levava aos portões de ferro. O cenário influenciava tudo. O isolamento de Black Hollow criava uma sensação de vigilância constante. As pessoas se conheciam demais para confiar umas nas outras. Um comentário fora de lugar podia se espalhar rápido e desaparecer com a mesma velocidade. Foi nesse ambiente que Daniel conheceu Evelyn Parker, bibliotecária local e uma das poucas pessoas dispostas a conversar além do superficial. A biblioteca funcionava em um prédio antigo da prefeitura, com arquivos em papel que remontavam à fundação da cidade. Evelyn falava com cautela, mas não com medo. Havia nela um cansaço silencioso, típico de quem conviveu tempo demais com perguntas sem resposta. Ela não ofereceu teorias, apenas documentos, registros de zoneamento alterados sem votação pública, atas de reuniões municipais com páginas arrancadas, autorizações federais genéricas assinadas sempre pelo mesmo departamento. Um departamento que oficialmente havia sido extinto nos anos 1980. Daniel percebeu que o mistério não estava apenas nos portões, mas na normalização do absurdo. A cidade havia aprendido a conviver com lacunas. Quando algo desaparecia, um arquivo, uma pessoa, uma explicação, ninguém perguntava por muito tempo. Enquanto Daniel reunia peças desconexas, Thomas Caldwell fazia o oposto. Mantinha tudo funcionando com precisão clínica. Sua presença não era ostensiva, mas era constante. Ele surgia em reuniões administrativas, fiscalizações de rotina e visitas técnicas que nunca resultavam em relatórios públicos. Caldwell não precisava ameaçar ninguém. Sua autoridade vinha da previsibilidade. Tudo seguia um protocolo. Tudo tinha um motivo. Mesmo que esse motivo nunca fosse revelado. O passado de Caldwell
se infiltrava na história de forma sutil. Ex-militar, transferido para cargos civis após operações classificadas no final da Guerra Fria, ele aprendera cedo que segredos não sobrevivem ao caos, apenas à ordem. Para ele, Black Hollow não era um erro, mas um sistema estável. E Daniel Mercer era uma variável indesejada. Personagens secundários começavam a ganhar forma ao redor desse eixo invisível. Um ex-bombeiro que se aposentara cedo demais após um incêndio industrial. Um médico que se recusava a falar sobre certos prontuários anteriores a 1997. Um policial local que evitava patrulhar perto da Estrada dos Portões e sempre justificava com problemas mecânicos. Nenhum deles se via como cúmplice. Todos se viam como sobreviventes. A cultura local reforçava esse comportamento. Festas comunitárias eram raras, celebrações discretas. O desfile anual do Dia da Independência nunca passava pela estrada secundária. Certas áreas simplesmente não faziam parte da cidade, embora estivessem dentro dela. Daniel sentia o peso desse ambiente em cada interação. Suas perguntas começavam a fechar portas. Conversas eram interrompidas quando ele se aproximava. O dono do motel passou a pedir pagamento antecipado. Pequenos sinais de isolamento surgiam, não como ameaça direta, mas como aviso. Ao mesmo tempo, o cenário físico começava a se impor. Chuvas constantes tornavam o solo instável. A neblina matinal escondia distâncias curtas. À noite, sons metálicos ecoavam do outro lado da floresta, sempre abafados, sempre regulares. Black Hollow não apenas guardava um segredo, ela o amortecia. Daniel compreendeu que, para avançar, não bastava investigar os portões. Era necessário entender por que a cidade inteira orbitava ao redor deles sem jamais tocá-los. E à medida que os personagens revelavam pequenas partes de si, medos contidos, escolhas mal explicadas, silêncios herdados, ficava claro que o verdadeiro conflito não era apenas entre Daniel e Caldwell, mas entre a verdade e a estrutura que a mantinha enterrada há décadas. A investigação de Daniel deixou de ser silenciosa na terceira semana. Não porque ele tivesse publicado algo, mas porque passou a agir fora do padrão esperado. Deixou de frequentar apenas arquivos públicos e começou a seguir movimentos, horários, rotas, pequenas incongruências que, isoladas, pareciam irrelevantes, mas juntas formavam um desenho inquietante. Ele percebeu que as caminhonetes pretas não surgiam aleatoriamente. Havia uma cadência. 3 vezes por semana, sempre após a meia-noite, elas cruzavam Black Hollow em silêncio absoluto. Nenhuma luz interna, nenhuma parada. Seguiam direto para os portões de ferro. Na primeira vez que tentou acompanhar uma delas, Daniel perdeu o rastro propositalmente. Não queria ser visto. Observou de longe, anotando tempos, posições, marcas no asfalto. Na segunda tentativa, arriscou mais. Aproximou-se o suficiente para notar que os veículos não vinham da rodovia principal, mas de uma estrada municipal teoricamente desativada desde os anos 1990. Esse detalhe mudava tudo. Enquanto Daniel avançava, a cidade reagia. Não com confronto direto, mas com resistência passiva. Evelyn passou a deixar bilhetes em vez de conversar. O ex-bombeiro evitou o olhar ao cruzar com ele na rua. Um dos arquivos que Daniel pretendia consultar simplesmente não estava mais lá. Havia sido realocado. A pressão aumentava sem alarde. Thomas Caldwell, por sua vez, começou a agir com mais frequência fora de seus horários habituais. Ele sabia que Daniel estava montando algo, embora ainda não tivesse certeza do que. O problema não era a curiosidade do jornalista, mas sua persistência. Curiosidade podia ser neutralizada, persistência não. Caldwell convocou uma reunião informal com autoridades locais. Nenhuma ata, nenhuma gravação. Apenas orientações claras, manter a rotina, evitar atritos e relatar qualquer comportamento fora do comum.
Ele não mencionou Daniel pelo nome. Não precisava. O conflito ganhou uma nova camada quando Daniel conseguiu acesso a um antigo mapa de infraestrutura subterrânea da região. Os túneis não apareciam nos registros modernos, mas estavam ali, traçados em linhas desbotadas, sob a propriedade federal e se estendendo até áreas próximas à cidade. Alguns passavam por baixo de casas ainda habitadas. Ao invés de publicar a descoberta, Daniel decidiu verificar pessoalmente. Na noite em que entrou em um dos túneis abandonados, Daniel levou apenas o essencial: lanterna, câmera, gravador. O acesso ficava atrás de uma antiga estação de bombeamento oficialmente desativada. O ar era pesado, com cheiro metálico e umidade antiga. As paredes apresentavam marcas recentes, arranhões profundos que não combinavam com o abandono. Ele avançou poucos metros antes de ouvir algo. Não eram passos. Era um som ritmado, mecânico, interrompido por pausas irregulares, como se algo estivesse sendo calibrado, ajustado, contido. Daniel desligou a lanterna por instinto, permanecendo imóvel por longos segundos. Quando o som cessou, ele percebeu que não estava sozinho. Uma porta de aço, que não constava em nenhum mapa, surgia à frente, trancada, reforçada, com um painel de acesso moderno demais para aquele ambiente. Daniel não teve tempo de registrar tudo. Uma luz acendeu atrás dele. Vozes abafadas ecoaram pelo túnel. Ele recuou, apagando qualquer vestígio de sua presença e retornando pelo mesmo caminho, o coração acelerado não pelo medo do desconhecido, mas pela certeza de que havia cruzado um limite invisível. Na manhã seguinte, encontrou o carro com o pneu dianteiro danificado. Nenhum bilhete, nenhum aviso explícito, apenas uma mensagem clara: sabemos onde você esteve. O conflito deixou de ser teórico quando Daniel recebeu um envelope sem remetente sob a porta do motel. Dentro, havia cópias de documentos médicos e relatórios de incidentes, nomes riscados, datas que coincidiam com os desaparecimentos locais, todos ligados a exposições ambientais, testes não especificados e autorizações emergenciais. No rodapé, uma anotação manuscrita: eles não deveriam ter sobrevivido. Esse material não vinha de Evelyn, nem de ninguém visivelmente próximo. Havia outro jogador em campo. Thomas Caldwell também recebeu uma notificação naquela tarde. Um alerta interno indicava atividade não autorizada em um dos túneis secundários. O protocolo exigia contenção imediata, mas Caldwell hesitou. Não por dúvida, mas por cálculo. Uma contenção mal executada gerava perguntas. E perguntas eram mais perigosas do que um jornalista curioso. O conflito agora se desenhava em múltiplas frentes. Daniel não lutava apenas contra um sistema opaco, mas contra o tempo, a vigilância e a própria estrutura da cidade. Caldwell não enfrentava apenas um invasor, mas o risco de décadas de controle ruírem por uma sequência de pequenas falhas. Ambos sabiam que o próximo movimento não poderia ser discreto, e nenhum deles estava disposto a recuar. A partir do momento em que os túneis deixaram de ser apenas uma hipótese e se tornaram uma ameaça concreta, a investigação de Daniel passou a se fragmentar em múltiplas frentes. Cada uma delas parecia pequena demais para justificar risco imediato, mas juntas formavam uma pressão contínua, quase sufocante. A primeira subtrama surgiu de forma inesperada, através de Evelyn Parker. Ela não ofereceu novas informações diretamente. Em vez disso, começou a deixar livros específicos sobre a mesa de consulta da biblioteca, sempre os mesmos temas: desastres industriais, programas governamentais de contenção ambiental, cidades evacuadas por motivos técnicos. Daniel entendeu o recado. Evelyn não podia falar, mas ainda podia apontar caminhos. Esses livros revelavam um padrão histórico inquietante nos Estados Unidos. Comunidades pequenas, escolhidas como zonas de teste por causa do isolamento, da dependência econômica e da facilidade de controle social. Black Hollow
se encaixava perfeitamente nesse perfil. A subtrama não explicava o quê, mas reforçava o porquê. Paralelamente, Daniel começou a ser seguido. Não de forma ostensiva. Um carro estacionado sempre na mesma quadra, uma figura parada tempo demais do outro lado da rua. Presenças que desapareciam assim que ele tentava confirmar. A vigilância não era agressiva, era preventiva, como se o objetivo fosse lembrá-lo constantemente de que seus passos estavam sendo medidos. Outra subtrama se formou quando Daniel decidiu confrontar o ex-bombeiro aposentado Frank Holloway. A conversa foi curta, tensa e marcada por silêncios pesados. Frank não negou o incêndio ocorrido anos antes na região próxima aos portões. Apenas corrigiu um detalhe. Não fora um incêndio comum. O fogo se espalhara rápido demais, quente demais, e deixara resíduos que ninguém conseguiu identificar. Frank não se via como herói nem como vítima. Ele falava como alguém que escolhera sobreviver à custa da verdade. Sua aposentadoria precoce, os problemas respiratórios, o isolamento social. Tudo fazia parte de uma cadeia de consequências que ele preferia não estender. A pressão temporal começou a se intensificar quando Daniel percebeu que alguns documentos recebidos anonimamente faziam referência a uma data futura. Nenhuma explicação direta, apenas códigos e termos técnicos recorrentes. Recalibração, transferência, fase final. Não era algo encerrado, era algo em andamento. Thomas Caldwell, por sua vez, lidava com suas próprias complexidades. Um superior havia solicitado relatórios mais detalhados do que o habitual. Nada explícito, mas o tom das comunicações indicava desconfiança. Caldwell entendia bem esse tipo de sinal. Quando o controle central começa a perguntar demais, significa que alguém falhou em manter o silêncio absoluto. Ele intensificou protocolos locais sem ativar alertas oficiais. Pequenos ajustes, aumento de pessoal terceirizado, rotas alteradas, horários modificados, tudo para preparar o terreno sem chamar atenção externa. Uma subtrama crítica emergiu quando Daniel descobriu que uma das casas mais antigas da cidade, atualmente abandonada, estava conectada diretamente a um dos túneis secundários. O local pertencera a uma família que desaparecera nos anos 1980, sem registro formal de saída. A casa não estava lacrada por acaso, estava esquecida de propósito. Daniel não entrou imediatamente. Passou dias observando o local, notando marcas recentes de acesso, apesar da aparência de abandono. Alguém ainda utilizava aquele ponto. Alguém com autorização, ou com desespero suficiente para ignorar riscos. As subtramas convergiam lentamente, criando um cenário onde cada escolha tinha peso. Evelyn arriscava seu emprego ao ajudar indiretamente. Frank carregava culpa suficiente para não querer mais participar. Caldwell enfrentava pressão interna crescente e Daniel sentia o tempo se fechar ao redor de si. Black Hollow deixava de ser apenas um cenário. Tornava-se um mecanismo em contagem regressiva, e no centro de tudo havia a certeza de que os portões de ferro não protegiam a cidade do que estava dentro. Eles protegiam o que estava fora de descobrir. A mudança começou de forma quase imperceptível, como tudo em Black Hollow. Nenhum alarme soou, nenhuma sirene quebrou o silêncio da cidade. Ainda assim, Daniel sentiu que algo havia saído do eixo no momento em que encontrou Evelyn esperando por ele do lado de fora da biblioteca após o expediente. Ela não costumava fazer isso. Evelyn não falou. Apenas entregou a ele um envelope grosso, lacrado com fita comum, e fez um gesto breve, indicando que ele não deveria abrir ali. Seu rosto não demonstrava medo, mas decisão. Era a primeira vez que Daniel via alguém em Black Hollow escolher agir sem amortecer as consequências. Dentro do envelope havia cópias de relatórios federais classificados, com datas que se estendiam por mais de 40 anos.
O conteúdo não descrevia experimentos explícitos, mas protocolos de contenção biológica aplicados a populações expostas acidentalmente. Black Hollow aparecia como Zona de Monitoramento Passivo 7B. O que tornava aqueles documentos devastadores não era o vocabulário técnico, mas a conclusão recorrente. A contenção havia falhado repetidamente. A cidade não era apenas um local de teste, era um efeito colateral permanente. Enquanto Daniel processava a dimensão da descoberta, Thomas Caldwell enfrentava seu próprio ponto de ruptura. Um comunicado interno exigia a ativação de um procedimento que ele evitara por décadas: transferência total de ativos e encerramento do perímetro. Isso significava evacuação silenciosa, destruição de estruturas e eliminação de registros físicos. Black Hollow deixaria de existir como unidade reconhecível. Para Caldwell, aquela ordem não representava apenas o fim de uma operação. Representava a admissão de que todo o esforço de controle havia sido insuficiente. A tensão se tornou ação quando Daniel decidiu entrar na casa abandonada. Não havia mais espaço para observação cautelosa. A data codificada nos documentos indicava que algo estava programado para ocorrer em menos de uma semana. Seja o que fosse, aconteceria com ou sem ele. O interior da casa estava tomado por poeira e mofo, mas o porão contrariava toda a lógica. Limpo demais. Equipamentos recentes ocupavam o espaço. Cabos, sensores, uma escotilha metálica embutida no chão. Daniel abriu a escotilha e desceu. O túnel abaixo não era igual aos outros. As paredes eram reforçadas, iluminadas por luzes frias e alimentadas por uma fonte ativa. O ar vibrava com um som baixo, constante, como um organismo respirando artificialmente. Ao avançar, Daniel encontrou algo que redefiniu tudo o que acreditava estar investigando. Câmaras de observação alinhavam o corredor. Dentro delas, registros visuais projetavam imagens antigas, pessoas comuns, moradores da cidade, submetidos a avaliações físicas e neurológicas. Não eram voluntários, eram monitorados ao longo da vida inteira. O sistema não observava indivíduos isolados, mas gerações. Black Hollow não estava sendo testada, ela estava sendo cultivada. O ponto de virada definitivo ocorreu quando Daniel acessou um terminal ainda ativo. Entre arquivos corrompidos, encontrou um vídeo recente. Nele, Thomas Caldwell aparecia mais jovem, dando uma instrução direta. Se a estabilização falhar novamente, a população não deve ser informada. A revelação não era apenas sobre o antagonista. Era sobre a natureza do conflito. Caldwell não era um gerente distante. Era um dos arquitetos da decisão de manter a cidade ignorante para preservar o experimento. Antes que Daniel pudesse copiar todos os dados, o sistema entrou em modo de segurança. Luzes vermelhas se acenderam. Portas começaram a se fechar automaticamente. Do outro lado da cidade, Caldwell recebeu o alerta máximo: violação do núcleo de observação. Ele não hesitou dessa vez. Quando Daniel conseguiu escapar do túnel, a cidade já não era a mesma. Veículos circulavam em rotas não habituais. Pessoas eram discretamente instruídas a permanecer em casa. O clima não era de pânico, era de contenção. O ponto de virada não estava apenas na revelação do que Black Hollow era. Estava na certeza de que, a partir daquele momento, ninguém mais estava tentando preservar a cidade. A operação entrara em sua fase final. As consequências do que Daniel descobrira não se manifestaram em explosões ou anúncios oficiais. Elas surgiram como alterações sutis, quase administrativas, espalhando-se pela cidade com a frieza de um protocolo bem ensaiado. Black Hollow começou a se mover, não como uma comunidade, mas como um sistema sendo desligado por partes. As escolas suspenderam aulas por manutenção estrutural. O posto de saúde reduziu atendimentos sem explicação clara.
O fornecimento de energia sofreu quedas intermitentes, sempre em horários específicos. Para os moradores, tudo parecia inconveniente, mas plausível. Para Daniel, cada ajuste confirmava que a fase final estava em andamento. Ele tentou alertar alguém, não com discursos alarmistas, mas com perguntas diretas. As respostas vinham vazias ou evasivas. O medo agora tinha uma nova forma. Não era mais o medo do desconhecido, mas o medo de saber demais e não poder agir. Evelyn reagiu com silêncio absoluto. A biblioteca fechou temporariamente no dia seguinte à entrega dos documentos. Quando Daniel passou pelo prédio, encontrou as portas lacradas com avisos federais genéricos. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura visível. A cidade perdia, sem perceber, mais um ponto de memória. Frank Holloway deixou a cidade naquela mesma noite. Não avisou ninguém. Apenas desapareceu, repetindo o padrão que definira Black Hollow por décadas. A diferença era que, desta vez, Daniel sabia o motivo. Thomas Caldwell assumiu o controle direto da operação. Reuniões informais deram lugar a comandos objetivos. A cadeia de responsabilidade foi encurtada. Ele não tentava mais convencer autoridades locais, apenas informava o que aconteceria. Para ele, aquele era o estágio mais perigoso, quando o sistema deixa de fingir que protege as pessoas e passa a tratá-las apenas como variáveis. Caldwell não demonstrava conflito emocional visível, sua reação era operacional. Ainda assim, pequenas fissuras surgiam. A violação do núcleo de observação indicava que décadas de contenção não haviam sido suficientes. Alguém de fora, Daniel, quebrara o isolamento com recursos mínimos. Isso significava que o modelo estava obsoleto. Daniel, por sua vez, sentia o peso da revelação se transformar em impotência prática. Ele tinha fragmentos de verdade, mas nenhuma estrutura para publicá-los a tempo. As conexões externas começaram a falhar. O sinal de celular era instável. A internet funcionava apenas parcialmente. Black Hollow estava sendo isolada digitalmente. A reação mais perturbadora veio da própria população. Alguns moradores começaram a arrumar malas, não por aviso oficial, mas por instinto coletivo. Outros se agarravam à rotina com mais força, como se negar a mudança pudesse atrasá-la. Pequenas discussões surgiam em mercados, postos de gasolina, igrejas. O medo deixava de ser silencioso. Daniel tentou acessar novamente a casa abandonada. Encontrou-a selada, com equipamentos removidos. O túnel fora lacrado com concreto fresco. A cidade estava sendo apagada fisicamente, camada por camada. Em meio a isso, Daniel recebeu uma última mensagem anônima em seu telefone, enviada por um canal quase obsoleto. Eles vão encerrar tudo em 48 horas. Se quiser provas reais, vá até o núcleo principal. O núcleo principal ficava atrás dos portões de ferro. Essa informação redefiniu as consequências. O risco não era mais abstrato. Daniel precisava escolher entre sobreviver saindo da cidade ou avançar para o único lugar onde a verdade ainda existia de forma íntegra. Caldwell também enfrentava consequências inevitáveis. A operação de encerramento exigia supervisão presencial no núcleo. Ele teria de cruzar os portões pessoalmente. Após décadas, mantendo distância emocional do local, seria obrigado a confrontar aquilo que ajudara a sustentar. Ambos se moviam agora em trajetórias convergentes. Black Hollow entrava em suas últimas horas como cidade funcional. E pela primeira vez, o silêncio que sempre a definira começou a rachar. Daniel sempre acreditou que sua função como jornalista era observar, registrar e expor. Interferir nunca fizera parte do processo. Em Black Hollow, essa separação deixou de existir. A cidade não oferecia mais a possibilidade de distância ética. Ou ele agia, ou o que descobrira desapareceria junto com tudo o mais. A primeira mudança foi prática. Daniel abandonou a ideia de sair da cidade para buscar ajuda externa.
Em vez disso, começou a consolidar tudo o que tinha. Documentos digitalizados, vídeos, gravações, mapas dos túneis. Criou múltiplas cópias, espalhadas em dispositivos simples, sem depender de rede. Ele não pensava mais em publicar uma matéria completa. Pensava em sobrevivência da informação. Esse ajuste de mentalidade marcou sua evolução mais clara. Daniel deixava de agir como alguém em busca de reconhecimento profissional e passava a agir como alguém responsável pelo que sabia. A segunda mudança veio na forma como ele se movia. Evitou rotas previsíveis, reduziu aparições públicas, observou padrões de vigilância com mais atenção do que nunca. O medo não desapareceu, mas deixou de paralisá-lo. Tornou-se funcional, um alerta constante. Durante esse processo, Daniel revisitou pessoas que antes evitara pressionar, não para exigir respostas, mas para oferecer escolhas. Um médico aposentado aceitou guardar um pendrive sem perguntar o conteúdo. Um ex-funcionário municipal concordou em abrir acesso a um arquivo físico por algumas horas. Pequenos atos de cooperação emergiam quando a ameaça se tornava inevitável. Essas interações não transformaram a cidade em aliada, mas quebraram a passividade que a definira por décadas. Daniel também foi forçado a confrontar sua própria falha anterior como jornalista. Em investigações passadas, desistira quando as estruturas se mostraram sólidas demais. Black Hollow expunha o custo dessa desistência. O crescimento não vinha de coragem repentina, mas da recusa em repetir o mesmo padrão. Do outro lado, Thomas Caldwell enfrentava um tipo diferente de superação, involuntária, silenciosa. Ao se preparar para entrar no núcleo principal, revisou relatórios antigos, muitos assinados por ele próprio. Cada documento reforçava a mesma justificativa: contenção necessária, risco controlado, impacto mínimo. Pela primeira vez, Caldwell se permitiu questionar não a validade técnica, mas a duração indefinida da operação. Ele não se via como vilão, via-se como alguém que impedira algo pior. Ainda assim, o fato de Black Hollow precisar ser encerrada indicava que o sacrifício jamais fora temporário. Fora contínuo. A pressão final forçou Caldwell a agir fora do script pela primeira vez em décadas. Ele suspendeu um protocolo secundário de eliminação imediata de testemunhas. Não por compaixão explícita, mas por cálculo. Eliminar Daniel naquele momento criaria instabilidade externa. O sistema precisava terminar limpo. Essa hesitação seria crucial. Para Daniel, o crescimento culminou na decisão de entrar pelos portões de ferro conscientemente. Não como um investigador curioso, mas como alguém que aceitava o custo do confronto direto. Ele não esperava sair ileso. Esperava apenas sair com algo que não pudesse ser apagado. Na noite anterior à incursão, Daniel deixou a cidade por algumas horas. Subiu uma colina nos arredores e observou Black Hollow à distância. As luzes pareciam normais, quase tranquilizadoras. Aquela visão reforçou algo essencial. A cidade não era cúmplice por natureza. Fora moldada assim. Quando voltou, não levou câmera visível nem equipamentos chamativos. Levou apenas o essencial para acessar, copiar e transmitir. Sua transformação não era heróica. Era funcional, silenciosa, determinada. O crescimento de Daniel não se expressava em discursos ou reflexões prolongadas, mas na clareza de propósito. Ele não tentava mais vencer o sistema, tentava impedi-lo de desaparecer sem deixar rastros. E ao tomar essa decisão, ele se tornou algo que Black Hollow nunca tivera antes. Uma variável impossível de normalizar. O tempo deixou de ser abstrato quando Daniel viu os primeiros bloqueios surgirem nas estradas que levavam para fora de Black Hollow. Não eram barreiras oficiais, apenas desvios improvisados, veículos estacionados em ângulos estratégicos e sinalizações temporárias. O isolamento agora era físico, a cidade estava sendo selada de dentro para fora. Daniel ajustou seu plano à nova realidade.
Não havia mais espaço para improviso prolongado. Cada movimento precisava servir a um único objetivo: alcançar o núcleo principal atrás dos portões de ferro antes que o encerramento fosse concluído. Ele escolheu a rota menos lógica. Em vez de se aproximar diretamente pela estrada secundária, seguiu por um trecho de mata densa que margeava o perímetro federal. O terreno irregular, afetado pelas chuvas constantes, dificultava a locomoção, mas também quebrava linhas de vigilância. Sensores estavam posicionados para detectar veículos, não passos isolados. Enquanto avançava, Daniel revisava mentalmente o que precisava resolver antes do confronto. Subtramas pendentes não exigiam finais elaborados, apenas encerramentos funcionais. Os pendrives foram deixados com pessoas diferentes em locais distintos. As cópias mais sensíveis foram escondidas fora da cidade, enterradas em recipientes improvisados. Se ele falhasse, a informação ainda sobreviveria. Evelyn permanecia inacessível. A biblioteca seguia fechada. Daniel não tentou mais contato. Entendeu que insistir poderia colocá-la em risco imediato. A ausência dela era, em si, uma resolução amarga. Frank Holloway nunca voltou. Sua partida silenciosa encerrava uma subtrama sem redenção, apenas com continuidade. Ele sobreviveria, carregando o peso que Black Hollow se recusara a assumir. Do lado institucional, Thomas Caldwell organizava os últimos movimentos. A evacuação silenciosa estava quase completa. Apenas uma fração da população permanecia, composta principalmente por idosos, trabalhadores essenciais e aqueles que não tinham para onde ir. Caldwell autorizou o avanço final sem solicitar confirmação superior. A operação precisava terminar antes que qualquer interferência externa surgisse. Ele se dirigiu pessoalmente ao núcleo principal, ciente de que aquela seria sua última visita. O espaço físico não representava ameaça para ele, mas o simbolismo, sim. O núcleo era o coração daquilo que ele ajudara a manter invisível. A tensão crescia sem necessidade de confrontos diretos. A cidade parecia suspensa, como se aguardasse um evento inevitável. Sons metálicos ecoavam à distância. Luzes piscavam em sequência. O ambiente não oferecia espaço para hesitação. Daniel alcançou um ponto elevado próximo aos portões de ferro pouco antes do amanhecer. Dali, observou a estrutura com clareza pela primeira vez. Os portões não eram apenas uma entrada. Eram parte de um sistema integrado, reforçados por camadas de segurança invisíveis. Sensores, travas internas, redundâncias. Entrar exigiria precisão e tempo, recursos escassos. Ele aguardou o momento exato em que o sistema realizaria a última recalibração. Informação extraída dos documentos de Evelyn. Durante aquele intervalo, algumas rotinas de segurança seriam temporariamente suspensas para atualização manual. Era a única janela possível. Enquanto isso, Caldwell iniciava os procedimentos de encerramento do núcleo. Arquivos seriam apagados, equipamentos desmontados, estruturas internas seladas permanentemente. O objetivo não era destruir tudo, mas torná-lo irrecuperável. Ambos avançavam em direções opostas para o mesmo ponto. Daniel respirou fundo antes de descer a encosta. Não havia mais espaço para reflexão. O clímax não seria marcado por discursos ou revelações públicas, mas por decisões rápidas em um ambiente hostil. Black Hollow estava prestes a perder seu último segredo, ou enterrá-lo para sempre. O intervalo de recalibração começou sem aviso sonoro. Apenas uma mudança quase imperceptível no padrão das luzes ao redor dos portões de ferro. Para qualquer observador comum, nada havia mudado. Para Daniel, aquele era o único sinal de que a janela estava aberta. Ele avançou. A proximidade dos portões ampliava a sensação de escala. De perto, o ferro não parecia apenas antigo. Parecia cansado, como se sustentasse um peso além do físico.
Daniel encontrou o ponto exato indicado nos esquemas, uma junção lateral, onde sensores redundantes se sobrepunham. Durante a recalibração, a prioridade do sistema se deslocava para o núcleo interno. Daniel passou. Do outro lado, o ambiente mudou abruptamente. O silêncio externo deu lugar a um zumbido constante, elétrico, pulsante. O corredor inicial era amplo, iluminado por luz branca e fria. Nada de aparência abandonada. O núcleo estava ativo até o último segundo. Enquanto Daniel avançava, Thomas Caldwell observava os monitores da sala de controle central. O alerta não disparara, mas algo estava fora do padrão. Uma leitura secundária indicava deslocamento mínimo de pressão no corredor leste. Pequeno demais para ativar contenção automática. Grande demais para ser ignorado. Caldwell não acionou alarmes. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ao invés disso, deixou a sala de controle e seguiu a pé em direção ao setor leste. Não levou equipe, não levou armas visíveis. Apenas um cartão de acesso e décadas de autoridade institucional. Daniel chegou ao núcleo de observação principal segundos antes do início da exclusão automática. O espaço era vasto, circular, com níveis sobrepostos de passarelas e servidores. No centro, uma estrutura de vidro reforçado protegia o coração do sistema. Bancos de dados físicos, registros genéticos, arquivos audiovisuais não replicados. Era ali que a verdade ainda existia de forma completa. Daniel conectou o dispositivo que preparara. A transferência começou imediatamente, lenta demais para seu gosto. Os arquivos eram pesados. Décadas de dados não queriam ser movidas. O encontro aconteceu sem dramatização. Caldwell surgiu na passarela superior, observando Daniel de cima. Não gritou. Não correu. Apenas ficou ali, como sempre ficara, no ponto de controle. Você não entende o que está tentando levar, disse Caldwell, finalmente. Daniel não respondeu. Ajustou o dispositivo, priorizando os arquivos essenciais. Isso não é uma conspiração, continuou Caldwell. É contenção. Se isso sair daqui sem contexto, o dano será irreversível. Daniel olhou para ele pela primeira vez. Não havia raiva em seu rosto. Havia clareza. O dano já aconteceu, respondeu. Só foi distribuído em silêncio. Caldwell desceu um nível da passarela. Black Hollow existe porque o custo de encerrá-la era maior do que mantê-la. Você quer transferir esse custo para o mundo inteiro. Daniel não se afastou. Eu quero impedir que vocês decidam isso sozinhos. A reviravolta veio do próprio sistema. A violação anterior, causada por Daniel dias antes, deixara uma falha residual. Quando a exclusão automática começou, os servidores físicos não responderam como esperado. O núcleo entrou em estado híbrido, apagando e transmitindo simultaneamente. Alarmes finalmente soaram. Caldwell percebeu o erro tarde demais. Para salvar o sistema, teria de abortar o encerramento completo, algo que exigia autorização externa imediata. Autorização que não chegaria a tempo. Ele teve segundos para decidir. Caldwell avançou até o painel de controle manual e fez a única coisa que nunca fizera antes. Desativou o bloqueio hierárquico. Se isso sair, disse, sem olhar para Daniel, não será mais um experimento. Será uma acusação. Daniel manteve o dispositivo conectado até o último segundo possível. Quando o sistema começou a falhar de forma irreversível, ele puxou o cabo e recuou. A estrutura central entrou em colapso funcional. Luzes se apagaram em cascata. Portas se destravaram automaticamente. O núcleo, finalmente, perdeu o controle sobre si mesmo. Caldwell permaneceu imóvel, observando décadas de contenção se dissolverem em dados dispersos. Daniel correu. Ele saiu pelo mesmo corredor por onde entrara, agora iluminado apenas por luzes de emergência. Atrás dele, o sistema se fechava em falhas intermitentes. O núcleo não seria destruído, mas jamais seria silencioso novamente.
Quando Daniel atravessou os portões de ferro e emergiu do outro lado, o sol começava a nascer sobre Black Hollow. O clímax não terminou com uma explosão. Terminou com algo muito mais perigoso. A verdade havia escapado. As consequências não chegaram de uma vez. Espalharam-se como ondas, alcançando Black Hollow primeiro, e depois tudo ao redor. Na manhã seguinte ao colapso do núcleo, a cidade acordou sem explicações claras, mas com sinais inequívocos de mudança. Veículos federais desapareceram. Bloqueios improvisados foram removidos. O isolamento terminou sem anúncio formal, como se nunca tivesse existido. Daniel não permaneceu para assistir ao impacto imediato. Ele deixou a cidade antes do meio-dia, carregando apenas o essencial. O que levava consigo não era apenas um conjunto de arquivos, mas a prova de que Black Hollow nunca fora um acidente administrativo. Fora uma escolha sustentada por décadas. Nos dias seguintes, o efeito da liberação dos dados começou a se manifestar. Autoridades federais negaram envolvimento direto. Comunicados vagos mencionaram operações históricas mal documentadas. No entanto, com registros físicos, vídeos e cadeias de autorização agora acessíveis a múltiplas instâncias independentes, o silêncio institucional tornou-se insustentável. Investigações foram abertas, não apenas sobre Black Hollow, mas sobre outras zonas semelhantes, reveladas nos mesmos arquivos. A cidade deixou de ser um ponto isolado e passou a integrar um padrão nacional de decisões ocultas. Para os moradores, o fim não foi catártico. Não houve pedidos de desculpa imediatos, nem reparações claras. Apenas perguntas que, pela primeira vez, não eram mais reprimidas. Alguns deixaram a cidade. Outros ficaram, tentando redefinir um lugar que nunca compreenderam totalmente. Black Hollow não desapareceu, mas perdeu o papel que lhe fora imposto. Evelyn Parker reapareceu semanas depois, em registros públicos, como testemunha-chave em uma comissão independente. Não falou sobre Daniel. Não precisou. Seu silêncio anterior agora ganhava contexto. Frank Holloway foi localizado em outro estado. Seu depoimento confirmou incidentes que antes eram tratados como rumores. Não buscava absolvição, apenas encerramento. Thomas Caldwell não foi preso imediatamente. Seu nome apareceu nos documentos incontornável, ligado a decisões estratégicas críticas. Ele cooperou parcialmente, oferecendo contexto técnico sem admitir culpa direta. Para ele, a contenção ainda fora necessária, mas a permanência indefinida não. Sua queda não foi espetacular. Foi administrativa, pública e irreversível. Daniel publicou a história em partes, evitando uma narrativa única e controlada. Deixou que os dados falassem por si. Sua reputação não se recuperou de forma instantânea, mas mudou de natureza. Ele deixou de ser visto como insistente e passou a ser visto como alguém que não parou quando deveria. A conclusão não trouxe justiça completa, mas trouxe algo que Black Hollow jamais tivera: exposição. E com ela, a impossibilidade de repetir o mesmo silêncio. Meses depois, os portões de ferro ainda estavam de pé, mas já não cumpriam sua função original. Não havia vigilância ativa nem restrições formais. Apenas uma estrutura vazia, cercando um espaço que perdera o direito ao silêncio. Black Hollow seguia existindo, menor, mais exposta, atravessada por perguntas que não podiam mais ser ignoradas. Algumas casas permaneciam vazias. Outras ganhavam novos moradores, atraídos pela promessa frágil de recomeço. Daniel passou pelo local uma última vez, sem parar. Não havia mais nada a investigar ali. O mistério não fora resolvido, fora interrompido. Histórias como a de Black Hollow não se sustentam apenas na ficção. Elas ecoam decisões reais, silêncios institucionais e escolhas feitas longe do olhar público. Ao terminar esta narrativa, reflita sobre quantos lugares existem apenas porque ninguém fez perguntas suficientes. Se esta história provocou desconforto, curiosidade ou inquietação,
Compartilhe essas sensações. Discuta, questione, relembre. O verdadeiro perigo nunca esteve no que foi escondido atrás dos portões de ferro, mas na facilidade com que o esquecimento se torna rotina. Afinal, toda cidade guarda segredos. A diferença está em quem decide mantê-los enterrados.